Pílulas Cinemáticas. Mais que uma dose de cinema para você. Olá pessoas, eu sou Ariel Marchetti e vamos começar mais um Pílulas Cinemáticas. Episódio 2 sobre fotografia e mise-en-scène. Então pessoal, como eu falei no episódio passado, eu ia adentrar um pouco mais nessas questões de diferenças, né? Eu peguei dois filmes que são bem o contraste um do outro, só para dar de exemplo para vocês na questão. Então vamos lá, Poderoso Chefão, de 72. O diretor de fotografia dele era o Gordon Willis. E ele era conhecido como o Príncipe das Trevas, porque ele gostava muito de brigar com essa questão de sombras e tudo mais, dar esse estilo até meio noir, assim, pro filme. A fotografia desse filme mudou a história do cinema, porque ela desafiou a regra da época de que o rosto do ator deve estar sempre visível. Então, com essa questão das sombras, né, que esse Willis realizou, são sombras profundas para esconder os olhos dos personagens, principalmente do Marlon Brando, né, que faz o Don Corleone, que é o personagem principal ali da história, apesar que daí depois do meio pro final já acaba sendo o filho dele, o Michael, mas enfim. Isso criava uma aura de mistério, perigo, e sugerindo também que a gente nunca sabia, a gente não percebia exatamente o que estava se passando na mente, né, de cada um dos personagens. E a luz ela vem de cima, criando buracos brancos e negros em volta das órbitas oculares. Isso reforça a natureza sombria dos negócios da família Corleone. Lembra que eu tinha falado sobre teoria das cores e tudo mais? A paleta de cor desse filme é mais sépia. O filme tem um tom amarelado, quase cor de bronze, né, para evocar nostalgia, sensação de época, tudo aquilo, né? E ao mesmo tempo calor. Sépia traz muito calor. E sangue, né? Para as tradições lá sicilianas, né, que eles estavam querendo retratar na época. Existe também a composição estática. A câmera raramente se move sem motivo. A composição é sólida e pesada, transmitindo o poder de imobilidade da hierarquia da máfia, né? Então vocês podem ver, câmeras normalmente estáticas, filmando a situação, um zoom que vem e volta devagar, né? Pode ver que é uma coisa mais lenta, mais para você ir digerindo cada cena e tudo mais, né? Já no Transformers o bagulho fica louco, né? Na verdade, o pessoal até zoa, porque sempre que o pessoal vai falar em filme de ação, que tem explosão, né? Já tem uma zoada com Michael Bay por causa disso, né? Que, enfim, é tudo a mesma coisa, mas enfim. Vamos lá. A fotografia do Michael Bay, ele não busca, tipo, mistério, um impacto mais profundo, psicológico. Ele quer um impacto sensorial mesmo, né? E a glorificação da escala, né? É sempre uma coisa grandiosa, assim, né? Então, se é para uma coisa explodir, ela vai explodir da forma mais maluca e absurda possível. Se é para um robô aparecer, ele vai aparecer fazendo barulho, faísca por tudo que é lado e coisas assim, sabe? E ele usa muito, Michael Bay, o ciano e laranja, né? Que é que na verdade ele é um dos maiores usuários dessa técnica aí, que as sombras são tingidas de azul e os tons de pele normalmente saturados de laranja. Daí isso deixa como se as cores opostas no círculo visual, que dá um contraste, como se ele estivesse saltando da tela. Então vou dar um exemplo básico. Fazendo isso, é como se ele desse um efeito meio 3D, porque fica muito desfocado, né? O azul, vamos supor um azul do céu, uma cor do céu. Com essa pele um pouco mais alaranjada, ela cria mais definição e uma saturação maior. Então dá esse efeito meio 3D, de mais qualidade, eu estou fazendo aspas com os dedos aqui, de mais qualidade, mas não bem isso. E ele usa também o ângulo baixo, né? Que é quando a câmera fica posicionada no chão.
Isso dá a dimensão, né? Isso para você criar uma dimensão e tudo mais. Então, se você filmar um robô gigantesco com a câmera no chão, dá uma sensação de grandiosidade para a cena. Isso também é usado em praticamente todo o filme, né? Essa questão do olhar de cima para baixo, de baixo para cima, passa essa questão às vezes de inferioridade ou superioridade. Isso é no geral. E diferente do Poderoso Chefão, a câmera de Transformers nunca para. Ela, mesmo em cena de diálogo, ele fica com aquela câmera na mão, tremendo e tremendo sem parar. O que deixa você angustiado com o filme. Porque às vezes são filmes curtos que tem, sei lá, não sei hoje em dia quanto tá o tempo do filme do Transformers, mas vamos lá falar que é 1h40. Mas é um filme que você fica com aquela angústia porque, sabe, parece que o relógio tá indo e é uma urgência, a câmera tremida. Você quase tem uma crise de ansiedade durante o filme, porque é ação toda hora tem ação. E mesmo quando tem esses diálogos, né, tipo, tá um pessoal numa sala, num escritório conversando, a câmera continua naquele gingado de ação ali. Então, cria essa sensação nas pessoas, entendeu? De urgência e tudo mais. E pessoal, tipo, pra vocês verem, né? Eu lembro que eu assisti em 2009 um filme desses de catástrofe. Tem aquele diretor que faz vários filmes de catástrofe, né? Eu até esqueci o nome dele. Mas que ele fez o filme 2012. Ele fez o filme 2012 em 2009. Eu lembro que eu vi no cinema esse filme. E assim, ele é praticamente isso. Ele é só um... como que eu posso dizer? Chega a ser obsceno de coisas jogadas na sua cara, informações jogadas à toa, porque o roteiro, normalmente, roteiros desses tipos de filmes, de catástrofes, de Velozes e Furiosos, Transformers, eles não têm um roteiro muito bem elaborado, porque a pessoa quer ver a ação ali da cena, né? Então, normalmente é um roteiro meio mal acabado, mas eles focam muito nessa pós-produção, botando efeitos e tudo mais. Então é um orgasmo visual, digamos assim, mas que no fim você termina de ver um filme desse e você não pega nada de material nele, né? Então, falando disso também, né, que entra ainda no campo da fotografia, tem a tal da mise-en-scène, né? Isso daí vem do francês. E o que é o tal do mise-en-scène? Ele engloba todos os elementos visuais que são organizados diante da câmera. Se a montagem, né, que é praticamente a edição, cuida do ritmo, a ordem das cenas, né, a mise-en-scène, cuida da composição da imagem individual. E ela tem 4 pilares principais. Cenário e objetos, que são onde a ação acontece, né? O cenário pode ser realista ou expressivo, e os objetos podem carregar significados simbólicos. Iluminação, que define o clima, né, da cena. Tem o high key, que o pessoal chama, que é a luz brilhante, poucas sombras, e é mais comum em comédias, né? E o low key, que são as sombras profundas, altas, altos contrastes também, né? Dando um exemplo para vocês do cinema noir, né? Que era aqueles que usavam, que era da época dos filmes preto e branco, normalmente com temas mais psicológicos, investigativos, que tinha aquela coisa da sombra, da fumaça, do cigarro, do detetive, do delegado e tal. Então tentem lembrar disso quando eu falo em sombras, luz e sombras, tá? Eles usam muito isso e existem muitos filmes que fazem menção a isso, né? Tarantino usa muito disso, Martin Scorsese usa bastante também, então é bem interessante. Mas aí entra outra parte também dos elementos lá, tem o figurino e maquiagem na mise-en-scène. Ajuda a construir a identidade do personagem, sua classe social, estado emocional e até a evolução dele na história. Tem atuação e movimento, que refere-se como os atores se movem e se posicionam no espaço. A distância entre os dois personagens pode indicar intimidade ou conflito. E para que todo esse papo então? A mise-en-scène não é apenas decoração, ela serve para contar a história visualmente,
Mostrar que tem o poder em cena através do posicionamento dos atores e gerar atmosfera, criar sensações de claustrofobia, liberdade ou desconforto, sem que ninguém precise dizer uma palavra. E direcionar o olhar, usar cores ou luzes para que o espectador foque, né, exatamente naquilo que o diretor deseja. Então, a mise-en-scène é tudo que você está vendo, a fotografia é tudo que você está vendo, juntando luz, juntando estilo de filmagem, de câmera, a lente que é usada. Então, juntando todos esses adereços, a fotografia está montada, digamos assim, né? E com todas essas informações, junto com o roteiro, o diretor trabalha cena por cena. Eu sou Ariel Marchetti e esse foi mais um Pílulas Cinemáticas. E entre em contato, falando qualquer coisa, até me xingue se quiser, 419-9873-8986. Repetindo, 419-9873-8986. Nos próximos eu vou tentar focar em filmes específicos, então mandem aquela mensagem lá se tiverem interesse que eu fale em algum filme específico. E é isso, pessoal, até mais. Falou!